Você já reparou que algumas pessoas simplesmente não mudam? Não importa quanto tempo passe, não importa quantas oportunidades apareçam, elas continuam exatamente no mesmo lugar, mesmos problemas, mesmas reclamações, mesmos padrões, enquanto outras evoluem. E a pergunta que ninguém quer fazer é: por quê? O que separa quem cresce de quem fica parado? Durante muito tempo eu achei que era uma questão de sorte, que algumas pessoas simplesmente tinham mais oportunidades, mais dinheiro, mais conexões, mais facilidades. Mas com o tempo, comecei a perceber algo diferente, porque tem gente que nasce com tudo e não sai do lugar. E tem gente que nasce sem nada e constrói uma vida inteira. Então não é sobre condições externas, é sobre algo interno, algo que acontece dentro da cabeça. O primeiro padrão que eu comecei a notar foi o piloto automático. Algumas pessoas vivem a vida inteira no automático, acordam, trabalham, voltam para casa, assistem algo, dormem e no dia seguinte repetem, sem questionar, sem refletir, sem planejar nada diferente. Elas não estão vivendo, elas estão passando pelos dias. E o pior é que, muitas vezes nem percebem isso, porque viver no automático é confortável. Você não precisa pensar muito, não precisa decidir muito, não precisa enfrentar nada, você só existe. O segundo padrão é ainda mais sutil: evitar responsabilidade. Tem pessoas que passam a vida inteira culpando algo externo: o governo, a economia, a família, o chefe, a sorte. Sempre tem um motivo, que não é ela. E isso cria uma ilusão perigosa, a ilusão de que ela não tem controle sobre a própria vida. E quando você acredita nisso, você para de agir, porque afinal, se nada depende de você, por que tentar? Então ela reclama, mas não muda. Ela enxerga o problema, mas não age. Ela sabe o que deveria fazer, mas espera que alguém resolva por ela. E os anos passam, e isso me leva ao terceiro padrão: reclamar sem agir. Algumas pessoas transformam a reclamação em identidade. Elas reclamam do trabalho, mas não procuram outro. Reclamam do corpo, mas não mudam os hábitos. Reclamam da vida, mas não fazem nada diferente. E o interessante é que reclamar dá uma sensação temporária de alívio, como se só de verbalizar o problema você já estivesse fazendo algo, mas não está. Reclamação sem ação é só ruído, é a ilusão de que você está enfrentando algo, quando na verdade está apenas evitando. E talvez o padrão mais forte seja este: evitar desconforto, porque toda evolução exige desconforto. Você não cresce fazendo o que já sabe. Você cresce fazendo o que ainda te assusta. Mas a maioria das pessoas foge disso. Elas querem evoluir, mas sem sair da zona de conforto. Querem resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas. Querem mudar, sem mudar nada. E aí ficam presas naquele ciclo, querendo mais, mas sem coragem de pagar o preço. Enquanto isso, outras pessoas fazem diferente. Elas não esperam estar prontas para começar. Elas não esperam condições perfeitas. Elas não esperam motivação. Elas simplesmente agem. E quando algo dá errado, elas não culpam ninguém. Elas ajustam. Quando algo é difícil, elas não desistem. Elas aprendem e, com o tempo, isso se acumula. Pequenas ações, pequenas decisões, pequenas correções. E aí, 10 anos depois, a diferença é enorme. Não porque elas são especiais, mas porque elas agiram quando as outras ficaram paradas. Agora vem a parte incômoda. Eu passei esse vídeo inteiro falando sobre algumas pessoas, sobre comportamentos que você provavelmente reconheceu em alguém. Mas e se eu te perguntar, quantos desses padrões você reconhece em você mesmo? Quantas vezes você viveu no piloto automático? Quantas vezes você culpou algo externo em vez de agir? Quantas vezes você reclamou, mas não fez nada diferente? Quantas vezes você evitou o desconforto,
e continuou no mesmo lugar, porque é fácil ver isso nos outros, mas difícil admitir que você também faz. E talvez essa seja a única diferença real entre quem evolui e quem fica parado. Não é talento, não é sorte, não é condição, é honestidade. A honestidade de olhar para si mesmo e admitir: eu estou preso, eu estou repetindo padrões, eu estou evitando responsabilidade, eu estou reclamando sem agir. E depois dessa honestidade, vem a escolha. Você pode continuar no mesmo lugar, continuar culpando, continuar reclamando, continuar esperando. Ou você pode aceitar que a sua vida é sua responsabilidade, que ninguém vai vir te salvar, que ninguém vai fazer por você, que ninguém vai te dar permissão para mudar, e que se você não fizer diferente agora, daqui a 5 anos você vai estar exatamente onde está hoje, com as mesmas desculpas, com os mesmos padrões, com a mesma vida, ou não, porque a diferença entre evoluir e ficar parado não está nas circunstâncias, está na decisão de parar de se enganar e começar a agir, mesmo sem garantia, mesmo com medo, mesmo sem estar pronto. Porque no final, quem evolui não é quem tem mais talento, é quem teve coragem de olhar para si mesmo com honestidade e fazer algo a respeito. Se você quer começar por algum lugar, eu deixei alguns livros na descrição. Foram importantes para mim. Talvez façam sentido para você também.